Olá, a paz do Senhor. Quis falar aqui para o Silvino, tudo bem? Tem uma mensagem de Deus para vossos corações, que fala sobre o amor de Deus, que fala da vida eterna. O amor de Deus que nos compele, nos constrange, né? Que Ele deu seu Filho amado para morrer por nós ali na cruz. Nós sabemos que a situação que estamos vivendo, essa pandemia, agora estamos nos assombrando com essa nuvem de gafanhoto, da iminência de entrar no nosso país, mas nosso Deus é infinitamente maior. Então, fica firme, confia no Senhor, creia nele e vamos querer morar no céu em nome de Jesus. Essa nuvem de gafanhoto não é nada para nosso Deus, basta nós crermos no Senhor e confiar nele e amar o teu filho amado em nome de Jesus. A palavra de Deus em João 3,16, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória, né? O amor de Deus, né? Que aqui é a mensagem de Deus para vossos corações. O amor de Deus. Aleluia, Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus em João 3,16, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória, né? O amor de Deus, né? Que aqui é a mensagem de Deus para vossos corações. O amor de Deus. Aleluia, Senhor. Amados irmãos, muitas pessoas aceitam bem a ideia de que Deus tenha criado o universo, a natureza, os próprios humanos. Afinal, os organismos vivos são tão complexos e bem feitos que certamente deve haver alguém muito inteligente por trás de sua existência. Muitas pessoas agradecem a Deus todos os dias pelo dom da vida. Elas também reconhecem que dependem totalmente de Deus quanto às necessidades básicas, a água, o ar, os alimentos, o ciclo natural da terra, para que possam viver e tenham prazer nisso. Devemos ser gratos a Deus por todas as coisas, pois Ele é nosso Criador e nos mantém vivos. Ser grato a Deus por todas as coisas, porque Ele é nosso Criador e nos mantém vivos. É o que diz aqui em Atos, capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isto unânime, levantando a voz a Deus, disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Aleluia, né? Deus fez o mar, a terra, a natureza, tudo que nele há, tudo que nele existe. Aleluia, né? Não é isso? Então, o que podemos entender nisso? O que o amor de Deus realmente significa para nós? Quando pensamos em tudo que Ele fez só para tornar a vida possível do ser humano, né? Todos os habitantes da terra. E o apóstolo Paulo também explicou nisso, sobre o que Deus fez em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como aqui necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. Né? Então, o que está dizendo aqui, o que Deus está dizendo para nós, que dá vida a todos, né? Que dá a todos a vida, o fôlego de todas as coisas, é isso? Dá vida a todos e o fôlego de todas as coisas, nossa respiração, por meio dele. Por meio dele temos o que é vida e nos movemos e nos existimos. Aleluia, né? No entanto, amados irmãos, Deus expressa esse amor de várias maneiras, não apenas por cuidar de nós fisicamente.
Ele também nos dignificou por nos criar com uma necessidade espiritual e nos ajudar a satisfazê-la, né? Ele nos dignificou por nos criar com uma necessidade espiritual e nos ajudar a satisfazer, né? Satisfazê-la. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia, né? Então aqui, mas para isso, né? Todo ser humano tem que ser o que? Obediente e ter a chance de fazer parte da família de Deus, como seu filho. Precisamos que ser obediente para termos aqui a chance de fazer parte da família de Deus e sermos aqui filho de Deus. Aleluia, né? E aqui, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O amor de Deus, que é a mensagem, é o tema dessa mensagem, o amor de Deus. Deus demonstrou seu amor por nós, ao enviar quem? Seu Filho amado, Jesus, à terra, para nos ensinar sobre seu Pai e morrer por nós. Mas muitos não entendem porque foi necessário Jesus morrer pela humanidade. E como a morte de Jesus é uma expressão do amor de Deus por nós. Muitos não entendem isso, amada igreja. Aleluia, né? Muitos não entendem essa expressão do nosso Deus, desse amor. Mas todo ser humano é mortal. Todos nós somos mortais, ninguém é imortal. Somos sujeitos aqui à doença, à velhice e morte. Mas isso, amados irmãos, mas isso nunca fez parte do propósito original de Deus. Ele deu os primeiros humanos, que foi Adão e Eva, a perspectiva de viver para sempre no paraíso, ou seja, aqui na terra. Mas havia uma condição de seres o quê? Obedientes, ou ao contrário, morreriam. Aqui em Gênesis 2,17, diz assim a palavra de Deus, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aleluia, né? Que havia uma condição de que ser obediente. Então há uma condição para mim e para você, para o quê? Para gozar, desfrutar do que? Da alegria, da paz, das promessas de Deus lá no céu. É o que? Ser obediente ao nosso Deus, aleluia, e aos seus mandamentos, né? Então o primeiro homem, eu me referi que foi Adão e Eva, né? Ele se rebelou contra a autoridade de Deus, não foram obedientes. O resultado foi o que? A morte para si e pela sua descendência, que somos nós, a humanidade. Então nós somos da geração. Então o apóstolo Paulo também explicou essa situação lá em Romanos 5, né? 5,18 diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom só, homem Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Vou adiantar que não fica longa a mensagem. O 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem
muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos são feitos justos. O 20, porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aleluia, oh glória, né? Aleluia, Senhor. Então, nenhum descendente imperfeito de Adão podia fazer esse tipo de oferta, mas Jesus sim, o Cordeiro imaculado, perfeito, que veio para nos salvar, nos amou. Ele desceu, ele nasceu sem o pecado, herdado, e era perfeito, assim como Adão tinha sido. Deste modo, por entregar sua vida, Jesus resgatou a humanidade da escravidão do pecado. É isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa? As palavras para que todo aquele que crê em quem? Em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o significado disso, irmãos? Que há uma condição para obter a vida eterna. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e obedecê-lo. Jesus disse que todo aquele que cresce não pereceria, mas teria vida eterna. Vou repetir. Jesus disse que todo aquele que nele cresce não pereceria, mas teria aqui a vida eterna. Oh, glória! De fato, acreditar é essencial, ou seja, confiar. A confiança não é mera credulidade, mas para ter o favor de Deus, a pessoa precisa fazer mais do que reconhecer que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Ela precisa se esforçar sinceramente em seu coração e aplicar o que Jesus ensinou. Sem ações, qualquer afirmação de fé é vazia. A fé sem obra é morta. Está em Tiago 2,26. O amor de Cristo nos compele, nos constrange, porque foi isso que julgamos, que um só homem, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si, mas para aquele que morreu por ele, né? Então, a gratidão sincera pelo sacrifício de Jesus deve nos motivar a fazer mudanças em nossas vidas, deixar de ser egocêntrico, viver para nós mesmos, a fim de viver para Jesus que morreu por nós. Aleluia, Senhor. Né? Aí, chegando quase ao final dessa mensagem, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? A promessa de Deus para aquele que exerce a fé, a promessa de Deus para aquele que exerce a fé é no resgate e vive de acordo com os padrões divinos. Deus não quer que essas pessoas fiéis pereçam, mas que tenham a vida eterna. Mas a perspectiva é diferente para os que se beneficiam do amor de Deus. Jesus prometeu vida eterna no céu. Ele disse claramente aos seus discípulos que lhes prepararia um lugar para que governasse com ele no céu. Aí João 14, né? O Evangelho de João 14, 2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia, assim. A promessa de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos prometeu a vida eterna lá no céu com Ele. É isso? E governar com Ele lá no céu. Aleluia, Senhor. A vida eterna no céu com nosso Senhor, onde não haverá mais doenças, guerra, fome ou morte. Com certeza será o que? Felicidade, cheia de bênçãos. Se você receberá ou não essas bênçãos, amados irmãos, é algo que depende apenas de você. Né? No céu, né? Haverá o que? Paz, alegria, gozo, bênção com o nosso Deus e glorificar a Ele cada dia e cada momento constantemente. Mas essa bênção dependerá somente de você. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus demore entre a tua palavra em nome de Jesus.